Fala investidores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal NetInvest e neste vídeo iremos fazer um comparativo entre as ações da Energias do Brasil e com as ações da Copel, que são empresas que trabalham em segmentos semelhantes. Antes de começar esse vídeo, se você for novo aqui no canal e quiser acompanhar minha trajetória pessoal de investimentos, além dos demais conteúdos diários aqui no canal, já peço a sua inscrição. E vamos lá para o vídeo. Copel ou Energias do Brasil? Vamos realizar um comparativo entre as duas empresas, bem como perspectivas futuras e projeções de dividendos e preço teto das ações. Antes de tudo, porque esse comparativo é válido, porque ambas as empresas atuam tanto na parte de geração, transmissão, comercialização e distribuição de energia elétrica. Então faz sentido comparar as duas empresas. Para não acabar pensando, vou comparar a Copel com a Taesa, sendo que a Taesa é uma transmissora pura de energia elétrica. Então não faz tanto sentido assim. Então, vamos realizar um pequeno comparativo de indicadores atuais, mas cuidado com o quesito indicadores. Porque na parte de indicadores pode acontecer efeitos não recorrentes nos resultados da empresa. Aqui, por exemplo, a Copel tem um PL de 3,6 vezes, mas a companhia teve efeitos não recorrentes. Então, o seu lucro líquido acabou inflando pouco. Então, como pega o PL, preço atual dividido pelo lucro por ação dos últimos 12 meses, como o lucro foi um pouco inflado, então o PL acaba caindo. Mas mesmo assim, ambas as empresas estão com indicadores de valuation descontados, tanto como um preço sobre lucro atrativo, bem como a Copel cotada abaixo do seu valor patrimonial e a EDP também próxima do seu valor patrimonial. Porém, no quesito dividend yield, a Copel se sobressai com um yield de quase 16% e a Energias do Brasil com 5,2%. Mas lembre-se que aqui tem um controle estatal, há um risco maior. A Energias do Brasil com controle privado, o mercado acaba precificando um pouco mais. Além de mais outros indicadores, margem líquida da Copel é similar à da EDP, sem efeitos não recorrentes, então ok para os dois pares. Dívida líquida sobre EBITDA, nos dois casos está controlada, aqui não acabou puxando no site, mas sim a Copel tem uma dívida líquida sobre EBITDA bem controlada, similar ao caso da EDP. Indicadores de rentabilidade e eficiência, ambos são bem parecidos, tanto o ROI como o ROIC. E crescimento dos seus lucros, a Copel se sobressai com um crescimento composto de 25% ao ano, considerando os últimos 5 anos. Mas no quesito de receita, a EDP sai na frente. No quesito de indicadores, a Copel sai na frente, mas há esses efeitos não recorrentes. Quesito rentabilidade em comparação com as ações, nos últimos 2 anos, a Copel entregou quase 70% e a EDP 12,5% de rentabilidade, considerando o reinvestimento dos dividendos. E nos últimos 5 anos, para quem fala que estatal é ruim, a Copel entregou quase 515% de rentabilidade, versus a EDP com 127%. Lógico que há seus riscos, para quem comprou estatais aqui em 2016, realmente teve que ter estômago, várias estatais estavam bem defasadas nessa época. Além do mais, um consenso aqui do mercado sobre preço sobre lucro projetado e bem como projeções de dividendos. A Copel tem PL projetado de 6,6 vezes para 2021 e 6,8 vezes para 2022. E o dividend yield projetado está em par com o atual para 2021, mas para 2022 o mercado estima um yield projetado de 9,6%. Enquanto para a EDP, um PL de 9,2 vezes a 8 vezes para 2022. Então estão estimando um crescimento no lucro líquido maior para a EDP, principalmente em 2022, que como iremos ver, é justamente o período quando várias operações da parte de transmissão da EDP entrarão em operação. Dividend yield projetado 5,4% e 6,2% para 2022. Lembrando que essas projeções é para quem está comprando nas cotações atuais. Então vamos comentar cada uma das empresas, alguns pontos principais que eu gosto em cada uma delas, e bem como realizar o cálculo de projeções de dividendos e preço teto das ações. Vamos começar comentando sobre a Copel. Fato relevante inicial da Copel: recentemente a Copel adquiriu um complexo eólico e aumenta em 29% a sua capacidade de geração no segmento. Então, ponto positivo, porque foi realizada a aquisição do complexo eólico Vilas, no Rio Grande do Norte, que é uma das regiões mais favoráveis para a geração de fonte eólica. Então, ponto positivo aí para a Copel, um investimento aproximado de R$1 bilhão. Além do mais, a Copel tem um gráfico aqui de receita líquida belíssimo,
basicamente crescente todos os anos. Lucro líquido também patinou alguns anos, permanecendo estáveis, mas no longo prazo já observamos uma tendência aqui de crescimento. Principalmente desde 2017, a companhia tem melhorado bastante seus resultados. Então não é à toa, dividendos aqui em verde crescendo no período. Um ponto que eu gosto bastante aqui na Copel, esse aqui slide é o resultado do primeiro TRI de 20. A companhia cresceu seu EBITDA, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização em 13%, conseguiu crescer seu lucro líquido no período em quase 39%, TRI versus TRI, mas um ponto que eu gosto de olhar aqui na Copel é justamente seu EBITDA ajustado, olhando cada uma das suas linhas de negócio. Olhe que a parte de geração e transmissão teve quase 900 milhões de EBITDA ajustado, um crescimento de 30%, e 65% do EBITDA do primeiro TRI foi responsável pela Copel geração e transmissão, que é a melhor parte do segmento de energia elétrica, na parte de geração e transmissão, principalmente na parte de transmissão. Outra parte mais relevante é oriunda da parte de distribuição de energia elétrica. Além tem outra parte de telecom, só que a companhia vendeu. Então esse é um ponto crucial aqui na Copel, que iremos ver que isso é um ponto positivo aqui na Copel em relação à energia do Brasil. E a parte de geração e transmissão tem receitas mais previsíveis e reajustadas por índice de inflação. E além do mais, a parte de distribuição de energia elétrica é uma das partes que mais sofrem no segmento de energia elétrica. Justamente, principalmente em períodos de crise, seja lá quando for, o governo não aprova um reajuste tarifário, acaba congelando as tarifas, o custo da companhia continua crescendo e a distribuidora é penalizada. Então é um segmento que eu não gosto. Então esse é um ponto positivo aqui para as ações da Copel em relação à energia do Brasil, como iremos ver. Perfil da dívida. A companhia está numa situação de alavancagem mais confortável do que tudo, 1,2 vezes dívida líquida sobre EBITDA, ou seja, 1 ano e poucos meses do EBITDA da companhia, os resultados operacionais que ela consegue gerar e seus valores em caixa, ela consegue quitar toda a sua dívida. Qual é a bronca da Copel? O cronograma de investimento está bem apertado, prazo médio de 3,3 anos, e nos 3 próximos anos a companhia irá amortizar muita dívida. Quesito aqui das ações, se eu fosse comprar ações da Copel, hoje eu compraria as ações ordinárias. Porque tem até uma liquidez razoável de 11 milhões, bastante tranquilo, tem um tag along de 80%, tem um dividend yield bem similar do que a CPL6 e nominalmente é mais barata do que a ação CPL6. Cabe destacar que a preferencial classe B CPL6 não tem o tag along. Outro ponto interessante, nova política de dividendos da Copel. Então esse alto dividend yield não é à toa. Se a empresa estiver com alavancagem dívida líquida sobre EBITDA abaixo de 1,5 vezes, ela poderá propor 65% do seu lucro líquido limitado ao fluxo de caixa disponível, que é justamente o caixa gerado pelas atividades operacionais da companhia, menos o CAPEX, ou seja, seus investimentos no período. Então, como a companhia está nessa situação, ela poderá propor um payout de 65%. Então, considerando os lucros aqui da companhia, historicamente, na média, observando aqui os últimos 4 anos, aqui eu peguei 2021, últimos 12 meses, que pega o segundo TRI de 20 até o primeiro TRI de 2021. Então, isso nos dá um dividendo por ação em torno de 69 centavos por ação. Preço teto, algo em torno de R$ 11,50. Basta dividir por 6%, porque, para quem quer investir em empresas de dividendos, a remuneração mínima que buscamos do nosso capital é algo em torno de 6%. Além de mais, outras projeções de lucros, aqui para 2021, cenário otimista, aqui a média e um cenário pessimista. Considerei lucros de 2,4 bi até 3,2 bilhões. Isso nos dá algo em torno de 57 centavos por ação até 77 centavos por ação projetado para 2021. Então isso nos dá um preço teto em torno de R$ 9,50 até R$ 12,80. Então no cenário mais pessimista, as ações hoje estão bem abaixo do preço teto de 6% de remuneração. Então um sinal para ficar alerta, porque será que as ações não estão tão descontadas assim? E além do mais, considerando essas projeções de lucros, temos o preço sobre lucro projetado, ou seja, pego esse valor do mercado atual e divido por essas projeções de lucros, tanto no cenário pessimista como no cenário otimista. Isso nos dá um PL projetado de 5 vezes até quase 7 vezes. Note que na média, o PL da Copel gira na casa de 7 a quase 8 vezes. Então isso nos dá um potencial de valorização em torno aqui de 10% até 47% para as ações.
E a segunda ação que iremos comentar agora é Energias Brasil, com código bolsa NBR3, comentar um pouco sobre a companhia, projeções de lucros e dividendos e bem como seus projetos futuros. Gráfico de receita líquida belíssimo, basicamente todos os anos cresceu a sua receita líquida. Gráfico de lucro líquido patinou alguns anos, mas historicamente, quando olhamos um longo prazo, a companhia tem lucros crescentes e sempre pagou dividendos aos seus acionistas. Ponto interessante na EDP, que se sobressai aqui na Copel, a companhia prevê investimentos de 10 bilhões de reais até 2025. E com isso estão estimando um crescimento anual composto de 8 a 10% no seu EBITDA, justamente lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização, o que é um crescimento bastante significativo para uma empresa do setor de energia elétrica. Então, se a companhia realmente conseguir entregar isso, a lucratividade da EDP tende a crescer forte nos próximos anos. Consequentemente, lucros crescendo, o dividendo da companhia também tende a aumentar. E principalmente para quem está comprando hoje, tende a receber um belíssimo dividendo no futuro, mesmo que o dividend yield atual seja baixo. Então, a EDP é um caso mais de crescimento do que dividendos. Mas mesmo assim, como iremos ver, a empresa consegue investir forte, colocar seus projetos em expansão e mesmo assim pagar um dividend yield em torno de 5 a 6%, a depender das cotações de compra. Porém, um ponto negativo aqui na EDP, que eu prefiro mais da Copel, como já mencionado, aqui temos o EBITDA da companhia. Olhando aqui, 47,7% do seu EBITDA é oriundo da parte de distribuição. Então, eu não gosto disso aqui na EDP, porque a companhia acaba tendo resultados um pouco mais voláteis do que empresas de geração e transmissão. E tem todo aquele quesito de inadimplência, clientes não pagam, o governo dá uma canetada, congela reajuste tarifário, consequentemente a distribuidora acaba sofrendo. Outro segmento aqui que tem crescido bastante, quase 15%, transmissão, e a tendência é que isso cresça mais e mais. Geração hídrica, 24,5%, e outros segmentos aqui não tão representativos assim. Porém, como vimos essa parte de transmissão, é a tendência que a companhia continue aumentando mais e mais seus investimentos em transmissão. Atualmente a companhia tem diversos projetos em andamento, vários deles serão concluídos até agosto de 2022, 3 lotes aqui. A companhia ao todo já investiu quase 3,3 bilhões acumulados apenas na parte de transmissão. Isso já representa 83% do CAPEX executado. Onde a companhia aqui menciona, desses 83%, é estimado investimentos de 4,1 bilhões. O ponto interessante aqui, RAP de 610 milhões, e nota que a transmissora usualmente tem uma margem líquida de 50% a 60%. Então isso aqui será convertido em mais de 300 milhões de lucro líquido para a companhia, o que é um incremento bastante significativo nos seus resultados, em torno de um crescimento de 15% a 20% no seu lucro líquido. Então, em 2022, é esperado que o lucro líquido da EDP cresça, consequentemente, também os dividendos devem crescer no período. A alavancagem da companhia está um pouco acima da Copel, mas não à toa com esses fortes investimentos na parte de transmissão. Então, dívida líquida sobre EBITDA ajustado em 2,5 vezes. É um endividamento um pouco mais alto do que a Copel, mas bem controlado para a empresa da parte de energia elétrica. Qual a bronca aqui? A amortização grande no curto prazo de 2,3 bi e também nos próximos anos. Então isso pode impactar que a companhia não pague tantos dividendos assim para 2021, e sim pague apenas o seu mínimo de R$1 por ação. E atualmente cotação de R$19, dividend yield de 5,2%, que é o dividendo mínimo de R$1 por ação. Que é justamente essa sua nova política de dividendos, que prevê o pagamento de R$1 por ação no mínimo, e com payout superior a 50% do seu lucro líquido ajustado. Então, com isso, a companhia hoje está pagando em torno de 40% do seu lucro líquido. Aqui não está sendo lucro líquido ajustado, porque se pegar ajustado, o payout é um pouco maior. Então está pagando o mínimo de R$1 por ação e o preço teto gira na casa de R$16. Mas como a empresa é um case mais de crescimento, então faz sentido pensar em investir no tipo da companhia, pensando mais no seu crescimento futuro do que nos dividendos agora. PL atual, 6,6 vezes, 33% abaixo da sua média, onde o mercado usualmente precifica a 10 vezes lucro. Então, quem está comprando hoje não está pagando caro pelas ações, mas para quem olha gráfico, vê que está quase nas suas máximas históricas, principalmente como observamos aqui, a máxima das últimas 52 semanas, quase R$20, e atualmente é R$19. Mas os lucros da companhia estão crescendo bem mais do que as suas cotações. Então,
esse PL baixo aqui em relação à sua média pode sinalizar que as ações estão bem descontadas no momento, até mesmo mais descontadas do que a Copel. E bem, pessoal, fiz um belo comparativo entre duas excelentes empresas do setor da energia elétrica. Se você tem alguma dessas empresas em carteira, comenta aqui embaixo, ou também se você pretende investir em alguma delas. E por esse vídeo era isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei e se inscreva aqui no canal para acompanhar mais vídeos diários sobre investimentos. Então até o próximo vídeo e forte abraço.